Saúde a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, né, irmão? Aleluias. Hoje nós vamos ver e ouvir pelo Espírito Santo de Deus o quanto que Deus nos ama e que pela misericórdia e graça do Senhor nós iremos morar com Deus no céu, irmãos. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em 1 Coríntios, né, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Serão alguns versículos, irmãos, do capítulo 15, aí eu vou falando para o irmão Richard, e ele vai fazer a leitura para nós essa noite. Primeiro, dos versículos 8 ao 10... Cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Passo a ler. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas graça de Deus comigo. Do 19 ao 20... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E do 52 ao 58. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, aos mortos ressuscitarão, incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e os que mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir que os irmãos dêem uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, irmãos. Nós temos o privilégio de estar aqui essa noite, onde nós louvamos, adoramos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, que hoje é um culto muito importante, que é o culto da família. Muitos de nós, se não todos, temos sonhos de ter nossos familiares aqui também na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela vai falar essa noite que Cristo ressuscitou, e por Cristo ter ressuscitado,
nós também vamos ressuscitar no último dia, se nós ficarmos firmes, né, até a volta de Cristo. Aqueles que morrerem vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados num piscar de olhos. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, o capítulo 15, Paulo, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela fica na Grécia. E o que acontecia? Eles eram novos convertidos à presença do Senhor, e muitos, irmãos, eles estavam misturando as mitologias gregas com a palavra do Senhor. Eles até acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, né? O corpo de Cristo tinha ressuscitado, mas eles acreditavam que isso era pela natureza divina de Cristo, e que com o ser humano não seria dessa forma, que o espírito ressuscitaria, mas que o corpo não. E Paulo então escreveu para eles novamente explicando, porque Paulo já havia explicado para eles esse tema. Então ele escreveu uma nova carta, né, explicando novamente que não, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós também iremos ressuscitar dentre os mortos, aqueles que tiverem dormido no Senhor antes da vinda de Cristo. E porventura aqueles que não estiverem passado pela morte, estiverem vivos, esses terão seu corpo transformado e glorificado no abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? Aí o versículo 8 ao 10 diz: por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aqui Paulo está explicando que Cristo, quando ele ressuscitou, ele voltou à terra ressuscitado, e todos os apóstolos viram Cristo ressuscitado, né? Os 12, e Paulo também viu. Paulo, ele não considera aquilo que aconteceu com ele no caminho para Damasco como uma visão. Paulo considera aquilo como uma realidade, que ele viu Cristo. Então Paulo fala que por último ele também viu Cristo. O 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui, irmãos, nós conhecemos a história de Paulo, né, que antes da sua conversão era Saulo, que ele perseguia a igreja, que ele esteve presente na morte de Estevão. Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus quer falar conosco essa noite, que não importa o que nós fizemos no passado, não importa a nossa caminhada até a gente aceitar a Cristo, não importa, irmãos. Cristo não está olhando por que a gente era, Cristo está olhando porque a gente é, querendo nos transformar em algo melhor, numa pessoa melhor, num ser humano melhor e num cristão melhor, irmãos. Que nós possamos cada vez mais nos dedicar à obra de Cristo. Olha o quão maravilhoso é o nosso Deus. Ele pegou Paulo, que era um assassino. Paulo era um assassino. Paulo perseguia o povo cristão e transformou Paulo. Aqui nós temos visto que Paulo eles considera um dos apóstolos, irmãos. Então olha o poder do nosso Deus, um Deus que pega a pessoa, não importa a situação dela, não importa se ela é um assassino, se ela é um corrupto, o pecado que ela esteja fazendo, se ela está entregue aos vícios, não importa, irmãos, não importa como nós chegamos na presença do Senhor, porque é assim que a gente chega na presença do Senhor, se a gente verdadeiramente entregar as nossas vidas a Cristo, vai ter mudança, irmãos. Aqui nós estamos vendo que um assassino foi transformado num grande apóstolo, o maior fundador de igreja do Novo Testamento. Quantas igrejas Paulo fundou? Muitas. E ele evangelizou, ele dedicou a sua vida, né, depois da sua conversão, ao trabalho de Cristo, irmãos. Então veja, irmãos, o quão poderoso é o nosso Deus. Deus, ele não está importando o que a gente era. Deus se importa que a partir do momento que a gente esteja na presença de Deus, que verdadeiramente haja mudança. E a mudança, irmãos, ela não vem por meio de nós, porque senão a gente já tinha mudado antes. Vem por meio do Espírito Santo de Deus em nossa vida, irmãos. Então, irmãos, vamos ter sinceridade na obra do Senhor. Deus, ele quer, né,
Muitos falam que Deus quer o nosso coração. Deus não quer nosso coração. Deus quer o nosso corpo todo, irmãos. Quer a nossa mente, o nosso pensar, o nosso agir. Deus quer que nós nos voltemos totalmente para Ele. Que aí, irmãos, nós vamos ver grandes transformações, grandes mudanças. Não importa se a pessoa, no seu serviço, até mesmo na sua família, desacredita do seu potencial na obra do Senhor. Porque Paulo, com certeza, né, até os apóstolos, os discípulos, quando Paulo foi levado até eles ficaram temerosos, porque eles achavam, né, Tiago principalmente, achava que aquilo era uma cilada de Paulo, que Paulo estava se passando por novo convertido, para saber onde que os discípulos estavam escondidos, e ali fazer uma cilada, e capturar e matar eles. Então, irmãos, até os discípulos desconfiaram, né, da conversão de Paulo. Então não se preocupe com as pessoas ao seu redor, irmãos. Não se preocupe que a pessoa acha que você não vai conseguir, né, realizar o seu sonho na obra do Senhor, que o Senhor colocou no seu coração. Você sabe o sonho que Deus colocou no seu coração, de você fazer a obra de Deus. Então não deixe, irmão, que ninguém frustre isso, porque o nosso Deus é poderoso. Assim como Ele fez, transformou a vida de Paulo, Ele está transformando as nossas vidas, irmãos. Não se desanime, irmãos, pela luta, pela aflição, pelas contendas, pelas injúrias, que infelizmente a gente vai ouvir e vai passar por isso, mas a gente tem que saber que onde a gente estiver, Cristo estará conosco, irmãos, independente da situação, e Cristo, irmãos, vai fazer a boa obra. Cristo trouxe cada um aqui esta noite, porque Cristo tem um propósito, depende de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, irmãos. Aí o 10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, porque ali Paulo já era um apóstolo, já havia fundado igrejas, estava firme na presença do Senhor, evangelizando, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Então, irmão, olha o quão importante é isso. O plano de Deus para a sua vida não pode se frustrar, irmãos. Não é vã Deus ter trazido você aqui esta noite. Basta que você tenha decisão, entregue a sua vida verdadeiramente a Cristo, irmãos. E aquele que por motivo ou outro esteja, né, meio devagar na fé, não importa, irmãos. Se você ainda está ouvindo essa palavra, é porque Deus pode fazer a transformação por completo na sua vida, irmãos. Nunca é tarde, irmãos, né? Enquanto estiver fôlego de vida, para que a gente se dedique, faça a obra do Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, irmão, há esperança. Há esperança. Houve esperança para Paulo e também há esperança para a gente, porque a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança, irmãos, ela é imortal. E aqui, irmãos, para finalizar, né, Paulo diz: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Aqui, irmãos, é a partir do momento que a gente chega na presença de Cristo. Uns têm os privilégios de já nascer, né, num berço evangélico, de passar toda a sua vida na presença de Cristo. Isso é maravilhoso. Outros não. Outros vêm, né, com 20, 30, 40, quantos anos tiver, se converte e chega à presença de Cristo. Paulo, ele já chegou, né, com uma certa idade, mas aqui ele fala que ele trabalhou muito mais que os outros apóstolos. Então, irmão, não importa a idade que você chega, não importa a situação que você chega, o importante é que quando você chegar na presença de Cristo, você coloque a mão no arado, irmãos, e comece a caminhar, comece a trabalhar, comece a evangelizar, ganhe a alma para Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e se dedicar na obra de Deus. Isso é que importa. Aqui Paulo já chegou adulto, mas ele fala aqui que ele trabalhou muito mais que os outros apóstolos, porque ele se dedicou, irmãos. Então, irmãos, se dedique à obra do Senhor. Não deixe, irmão, se levar pelo que os outros pensam de você, ou por aquilo que você até mesmo pensa de você, que você não é capaz, que você recebeu algo de ruim que alguém falou para você. Mas não, irmãos, nós somos capazes, porque nós não fazemos aquilo com as nossas próprias forças, nós fazemos pela unção do Espírito Santo, irmãos. E é Deus que traz, e é Deus que capacita, irmãos. Que aqui Paulo vai falar isso, né? Fala: todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Ou seja, irmão, Paulo reconhece que tudo aquilo que ele fez está ali no final, mas todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sempre importante, irmãos, que a partir do momento que a gente estiver fazendo a obra de Cristo, que a gente não deixe, né, o nosso ego subir, que a gente está fazendo isso porque a gente tem mais dom que o outro irmão, que é melhor. Não, irmãos, sempre que a gente fizer algo, quando alguém vier elogiar, a gente reconhece que aquilo é Deus na nossa vida, foi Deus quem fez, e nós fomos apenas um instrumento na mão do Senhor, amém, irmãos? Aí o 19 vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, né? Outras traduções falam os mais miseráveis desse mundo. Porque, irmãos, eles acreditavam, né, que eles não iam ressuscitar, somente o espírito. Eles não estavam acreditando que o corpo também iria ressuscitar. Então Paulo falou para ele: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, se a gente acreditar que Cristo ele pode nos curar de uma doença, que Ele pode abrir uma porta de emprego, né, que Ele pode nos dar um livramento, irmãos, se nós acreditarmos que Cristo, né, vai poder fazer por nós apenas enquanto a gente estiver vivo, nós somos os mais miseráveis desse mundo, irmãos. Nós não podemos acreditar, irmãos, nós temos que ter a certeza da nossa ressurreição e a certeza da nossa vida eterna mediante a nossa fé em Cristo Jesus, irmãos. Porque a parte de Cristo Ele já fez naquela cruz do Calvário lá. Ele pegou todos os nossos pecados, nós vamos ver aqui na palavra mais para frente, e colocou nas suas costas e passou pela cruz do Calvário. Então, irmão, não é o pecado que vai nos impedir de chegar a Cristo, e sim a nossa decisão. Se nós verdadeiramente se dedicar a Cristo, pode ter certeza, irmãos, que aquele pecado Cristo já pagou. Quando alguém for questionar, Cristo vai apresentar lá o comprovante: eu paguei. E nós vamos ser justificados, irmão, por meio da fé. Então nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós não podemos ter dúvida de achar que apenas Cristo vai fazer por nós enquanto nós estivermos vivos. Não, a maior bênção vai ser depois que a gente estiver morrido, se Cristo não tiver voltado ainda, que vai ser a nossa ressurreição por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que nós vamos chegar lá naquele grande dia, e nosso Senhor Jesus Cristo vai olhar para nós e vai falar: bendito de meu Pai. Aí sim, irmãos, vai ser bênção, vai ser glória, porque nós vamos louvar e adorar ao Senhor do lado de dentro do céu, num corpo sem pecado, sem tristeza, sem angústia. Ali não vai mais haver choro, não vai mais haver morte, porque nós vamos passar a eternidade com Cristo, irmãos. Essa sim é a bênção que nós temos que perseguir, irmãos, a todo custo. Aí o 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aqui, irmãos, a palavra fala primícias. As primícias daquela época, irmão, que era uma época que tinha o trabalho, era tudo no campo, era manufaturado. Então, quando fazia-se as colheitas, primeiro pegava a primeira parte, ou os feixes da colheita, separavam, né, o agricultor separava e levava para o templo. E lá ele oferecia as primícias para o Senhor. E o Senhor abençoava, irmãos. E lá tinha grande colheita. Então, irmão, Cristo é a primícia, é a primeira parte do que ressuscitou. Mas assim como depois tinham a grande colheita, nós seremos a grande colheita de Deus, irmãos. Se nós ficarmos firmes na presença de Deus, pode ter certeza, irmãos, que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar pela misericórdia de Deus, irmãos. Aí o 23, irmão, diz: cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, irmãos, nós vamos, só vai ressuscitar em Cristo aqueles que está escrito ali que são de Cristo. Então, irmão, vai ter uma ordem: primeiro Cristo ressuscitou, e depois vai ressuscitar aqueles que são de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, é um culto da família, e nós estamos tendo o privilégio de estar na casa do Senhor essa noite. Então, irmãos, não vamos desistir dos nossos familiares, ainda que a situação pareça ao contrário, ainda que os ventos estejam soprando contra, que a gente chegue e pense: eu estou orando, mas não está tendo resposta, Deus não está resolvendo. Irmãos,
A situação pode estar fora do nosso controle, mas de Deus não. Tudo nesse céu está sob o controle de Deus, irmãos. Então, irmãos, ainda que a situação pareça impossível para nós, para o nosso Deus é possível. Então não vamos parar de orar, irmãos. Hoje é o culto da família, vamos orar, vamos levantar um clamor, um jejum. Quando se trancar no quarto, vamos orar. Pode pensar, eu tenho orado, irmãos. Ore mais, irmãos, vamos orar mais, porque a resposta, a última palavra vem do nosso Deus, irmãos. E vale a pena, irmãos, porque está escrito aqui, ó, os que são de Cristo serão ressuscitados na sua vinda, irmãos. Então, irmãos, essas cadeiras que hoje, infelizmente, estão vazias, pela nossa oração, pela misericórdia de Deus, felizmente estarão cheias logo logo, irmãos. E aquele que a gente tem orado, Deus vai fazer a boa obra, irmãos, porque Deus está batendo naquela porta, o Espírito Santo de Deus está batendo naquela porta, mas aquela pessoa não tem aberto, irmão, não abriu a porta para Cristo, assim como nós um dia abrimos. Mas vamos continuar orando, que o Espírito Santo vai continuar lá, irmãos, batendo. E um dia, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai dar crédito, vai se converter do seu mau caminho e vai estar aqui também sendo um de Cristo, irmãos. Creia nisso, irmãos, não desista, irmãos, continue orando, porque Cristo é a nossa esperança, irmãos. Aí o 33. O 33, irmãos, é um alerta para todos nós nessa noite, que muito é falado, né, nesse ministério, que diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, nós estamos na presença de Deus, nós temos que ter sabedoria, porque o nosso Deus, Ele dá sabedoria para a gente, e nós que estamos na presença de Deus, o Espírito Santo, Ele está no nosso coração. Quando a gente vai fazer algo, o Espírito Santo toca o nosso coração. Não é possível, irmão, que um cristão que esteja na presença do Senhor, ele ore, apresente a Deus algo que ele vai fazer, e ele vai, né, e dê errado. Não vai dar errado, irmãos, porque se for para dar errado, o Espírito Santo de Deus já vai tirar do seu coração aquele sonho, a menos que aquilo seja um propósito de Deus para a sua vida, uma preparação para algo melhor e maior. Mas então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as companhias, né? Aqui fala má companhia. Aí às vezes que a gente pode pensar que má companhia é uma pessoa que está na criminalidade, é uma pessoa cheia de vício, é uma pessoa que está a favor de, né, a serviço de Satanás, né, fazendo as coisas que desagradam a Deus. E às vezes, irmãos, a palavra quer dizer má companhia é aquilo que afasta você do Senhor. Isso é má companhia. Porque, irmãos, né, principalmente a gente vê no meio dos jovens, tudo, né, aí fora no mundo quer tirar os jovens da presença de Cristo. E não só o jovem, todos nós. O mundo quer tirar a gente. Essa é a obra de Satanás, né, que fala que ele está ao derredor, bramando como um leão, né, vendo que ele possa tragar. Mas, irmão, se nós estivermos na presença de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nada chega em nós, irmãos. Aquilo que é ruim se levanta e cai por terra, irmão, porque o Espírito Santo está conosco. O exército do Senhor está acampando ao nosso redor, irmãos. Ninguém pode nos chegar. Mas nós temos, irmãos, que ter cuidado, porque aqui a palavra diz más companhias, né? Aí a gente pensa, chega o carnaval, muitos vêm convidar pessoas da igreja, vamos lá, não tem nada, ninguém vai ficar sabendo. Deus vai, irmãos. Passa o carnaval, vem a festa do peão, aí passa a festa do peão, vem outras festas, aí depois vem outros convites, aniversário, um monte de outra coisa, e tudo, irmãos, é para afastar, nos afastar da presença do Senhor. Então nós temos que ter sabedoria, irmãos, quando vir os convites, que não tem pecado nenhum a gente ir no aniversário, no casamento, mas a gente tem que saber, irmãos, que a gente não pode, que isso torna uma constante na nossa vida, que a gente deixe de estar na presença do Senhor por outros convites, aquilo que a gente recebe de convite, e a gente vai fazer uma viagem, vai para um casamento, a gente já sabe, a gente já se programa, então isso, Deus abençoa. O que nós não podemos, irmãos, é começar a dar crédito a essas pessoas, que começam a encher a gente de convite, a gente deixa de vir à casa do Senhor, depois começam a colocar outras coisas no nosso caminho, isso pode, isso não tem nada,
pode fazer sim, isso não é pecado, né? Muitos vêm falar isso com a bebida. Você pode beber, você é cristão, você pode. A palavra não fala que é pecado. Irmãos, só quem sofre com o vício do alcoolismo sabe se é pecado ou não. Só a família que tem uma pessoa alcoólatra na família sabe a destruição que o álcool causa. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Nós temos que saber que tudo aquilo que a pessoa vem nos fazer os convites, nós temos que ouvir e depois filtrar, ter sabedoria se é de Deus ou não. Tomar cuidado, irmão, com as companhias que vai tentando minar a nossa fé, vai tentando nos esfriar aos poucos. Esfria um pouquinho um dia, outro pouco outro dia, e quando a gente vê, a gente já não tem mais aquela força de orar, de vir à casa do Senhor, de louvar, de buscar a Deus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com essas companhias. Tudo que vier, que chegar até a gente, vamos apresentar ao Senhor, e o Senhor vai nos mostrar qual o caminho a seguir, amém, irmãos? Aí o 52 diz, eu vou ler os 52, irmãos, que diz assim: no momento de abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É igual o hino que o presbítero Mardônio louvou, e teve outros hinos também que foram louvados. Cristo está voltando, irmãos, nós temos que estar preparados. Não importa se Cristo vai voltar hoje, amanhã, ou daqui 10 anos, o importante é que quando Cristo voltar, nós estejamos preparados, irmãos. Nós temos que estar constantemente preparados, porque nós acreditamos, né? Aqui está escrito na palavra, que não tem hora e não tem dia marcado. Aqui, irmãos, olha o que Paulo disse: e nós seremos transformados. Quem que será transformado, irmãos? Quem estiver vivo. Quem estiver vivo vai ser transformado. Quem estiver morto vai ser ressuscitado. E Paulo, irmãos, ele vai ser transformado ou ele vai ser ressuscitado? Paulo vai ser ressuscitado, porque Paulo está morto. Mas por que que Paulo diz, nós seremos transformados? Porque ele estava falando para pessoas vivas naquela época, e eles estavam vivos, e Paulo não sabe o dia, irmãos. Veja, irmãos, um apóstolo do Senhor não sabia o dia e a hora da vinda do Senhor. Então nós não vamos saber, irmãos. É por isso, irmãos, que nós temos que estar constantemente preparados para a vinda do Senhor, estarmos firmes e constantes na obra do Senhor, para que quando Cristo vier, nós não sejamos, né, não sejamos surpreendidos. E isso, irmãos, não é difícil estar preparado. Estar preparado é estar buscando a Deus constantemente, né, colocando Deus em nossa vida, no nosso serviço, na nossa escola, quem estuda, né, a nossa família, onde nós estivermos, que nós vamos desviar, né, do mau caminho, da rodinha dos escarnecedores. E isso, irmão, está preparado. Isso está preparado, porque Deus sabe da nossa limitação humana. Deus sabe disso, irmão, mas o que Deus quer de nós é um compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor. Aí o 53, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui é o nosso corpo humano, irmãos, que vai descer à sepultura, mas naquele grande dia vai ressuscitar num corpo incorruptível. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita. Irmãos, a morte, ela põe medo em muitos e muitos do que não estão na presença de Cristo. E como que a morte entrou no mundo? A morte entrou pelo pecado de Adão e Eva. A morte entrou pelo pecado, mas quando Cristo voltar, irmãos, não vai haver mais pecado, e consequentemente não vai haver mais morte. Então, olha o que diz a palavra do Senhor: tragada foi a morte pela vitória, irmãos. É nisso que nós temos que crer, irmãos, que a nossa vitória é uma realidade, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 55 diz, né, sempre o pastor louva um hino que tem essa letra, que fala: onde está a morte, a sua vitória? Acabou, irmãos, não tem mais morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque o 56 vai dizer:
O aguilhão da morte é o pecado, irmãos. O aguilhão da morte é o pecado. E agora, irmãos, não vai mais ter pecado quando Cristo voltar. Então, irmãos, vale muito a pena nós perseverarmos na obra do Senhor. Isso, irmãos, é uma promessa de Deus para nós. Deus não mente, irmãos. Basta que nós continuamos firmes, irmãos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que fala que a força do pecado é a lei, irmãos? Porque quando surgiu a lei, nós tivemos consciência do o quão pecadores nós somos. É por isso que fala, né, que a força do pecado é a lei, que nós tivemos consciência do nosso pecado. Mas olha o que diz o 57, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, a lei veio para mostrar o quanto pecador nós somos, mas Cristo, irmãos, Ele veio em amor, e onde tinha o pecado, abundou o amor. Então Cristo pegou todos os nossos pecados, irmãos, e hoje nenhuma condenação há em nós. Ninguém pode nos apontar de dedo por nossos pecados, porque Cristo, irmãos, Ele pagou pelos pecados que nós fizemos, e pelo que estamos fazendo, e o que iremos fazer, irmãos. Não é pelo pecado que nós vamos deixar de subir aos céus com Cristo, quando Ele vier, porque nós somos carne, somos pecadores, mas nós temos que crer, irmãos, que todos os nossos pecados já estão pagos. Mas isso, irmãos, não é motivo para relaxar. Isso é motivo para a gente continuar melhorando a cada dia, buscando a Deus, sendo uma pessoa melhor. De nada adianta eu ser um bom cristão dentro da igreja e ser um tirano dentro da minha casa, no serviço, ser uma pessoa que rouba as pessoas. Isso não tem valor nenhum, irmãos. Nós temos que ser verdade dentro e fora da igreja, irmãos. Principalmente fora da igreja, irmãos, porque tem muitas pessoas nos observando, e através do nosso bom testemunho nós vamos ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aí o 58, irmãos, que é um versículo, né, que Paulo deixou para nós, que é para que nós possamos aplicar hoje esse versículo, irmãos. Olha que versículo abençoado. Portanto, meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes. Nós temos que ser firmes, irmão, na presença do Senhor. Não importa se a gente vai estar numa época boa, de bonança, de bênçãos, ou se a gente vai estar numa época de luta. Não importa, irmãos. Isso é secundário. O importante é que por meio da luta ou a bênção nós estejamos glorificando ao Senhor, irmão. Nós estejamos firmes buscando o Senhor na luta, e quando a bênção vier nós também estejamos firmes, dando glórias a Deus, sabendo que o que está acontecendo de bom na nossa vida é a mão do Senhor, cuidando e nos abençoando, irmãos. Inabaláveis, irmãos. Nós não podemos ser um cristão que está firme na presença de Deus, vem uma luta, aí já se abala, já começa a questionar. Daniel foi jogado na cova do leão, irmãos. Ele tinha tudo para questionar, ele foi jogado injustamente, ele não questionou, e o anjo do Senhor ficou com ele a noite toda, e o leão nada pôde fazer contra ele, irmãos. Quantos profetas do passado, irmãos, sofreram injustiça e não questionaram? Não questionaram. Eles ficaram firmes, né? Ficaram inabaláveis. A sua fé não foi abalada, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Eram para estar morto. Aí quando eles olharam lá na fornalha, tinha um quarto homem lá, irmãos. E esse quarto homem é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui, irmãos, nos abençoando, curando, nos capacitando, irmãos. Então, irmãos, a nossa fé tem que ser algo inabalável. A nossa fé ninguém pode tirar. Somente nós mesmos podemos tirar a nossa fé. O mundo não pode tirar. Ninguém pode tirar a nossa fé, irmãos. Os bens materiais eles podem. Nós temos visto aí países ricos tornar-se países pobres, porque o que é dinheiro é consumido. Mas a nossa saúde a gente pode perder, mas a nossa fé não, irmãos. A nossa fé ela é inabalável. Enquanto nós estivermos firmes na presença de Cristo, nada pode nos abalar, irmãos. Creia nisso, irmãos. A sua fé é inabalável. Se a fé é pequena, irmãos, oremos, jejuemos para que ela cresça. E se ela é grande, que ela cresça ainda mais, irmãos. Porque o nosso Deus,
é um Deus do impossível, irmãos. É um Deus de bênção, é um Deus de vitória, irmãos. Aí fala, e sempre abundantes na obra do Senhor. Isso, irmãos, é o que a gente tem que saber. Que Cristo, Ele nos traz, por meio do Espírito Santo de Deus, a casa do Senhor, nos cura, nos liberta. A gente que tinha vícios, tinha doença, Cristo cura, liberta do vício. Muitos tinham portas fechadas de emprego, Cristo vai, coloca a mão, e de repente, começa a sobrar vagas de emprego. Aquele que tinha um negócio que não dava certo, Cristo coloca a mão, e o que o irmão abre, Deus abençoa. Isso, irmãos, é providência de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos, irmãos, como muito faz, eu quero um carro, porque daí eu vou para a igreja e ainda vou levar mais irmão comigo. Aí Deus dá o carro, abençoa. A pessoa, de vez de vir para a igreja e trazer mais irmãos, ela só não traz nenhum irmão, como ela deixa de vir para a igreja e usa o carro para ir em outro local. Isso Deus não quer de nós, irmãos. Deus quer continuar nos abençoando. Mas para isso, irmãos, olha o que Paulo falou, nós temos que ser o quê? Abundantes na obra do Senhor, irmãos. Deus não ficou devendo para nenhum homem nessa terra, irmãos. Não é para mim, não é para você que Deus vai ficar devendo. Então, irmãos, vamos ser firmes. Não fazer algo para Deus buscando algo em troca, não. Mas vamos fazer aquilo que Deus nos tem chamado de coração, com dedicação. Que Deus vai nos abençoar, irmãos. A sua vinda esta noite aqui não é por acaso, irmãos. Deus vai entrar com providência na sua vida. Então, irmãos, vamos ser abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus há de entrar com providência, irmãos. Há de entrar com providência na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa saúde física e principalmente na nossa saúde espiritual, irmãos. Deus vai entrar com providência, irmãos, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.